confinamento ele é muito difícil. Desde o início, sempre para mim foi muito difícil. Eu acabei de botar um batom pela primeira vez durante 7 meses. Hoje eu botei um batom. Me senti bem, me senti feliz. Eu tô emocionada. No rompimento de 2019 para 2020, nós fomos acometidos, não só nós, Brasil, mas todo mundo. Foi acometido por uma pandemia do coronavírus e que assim chega de uma forma que muda não só nossas estruturas sociais e econômicas, mas também psicológicas, né, e afetivas. É importante também ressaltar a nossa mudança de rotina. Hoje a gente lava as compras e passa álcool antes de entrar em casa. Chega momentos de solidão, de tristeza, da gente achar que isso tudo não vai passar, porque existe sim medo, angústia. A gente chega a pensar que daqui a pouco eu posso desencadear um quadro de depressão por conta dessa solidão. Por mais que eu esteja em casa com meu marido, mas a minha família também são vocês. Então, ficar distante de vocês esse período todo, para mim, foi angustiante, foi sofredor demais. Eu me vi muitas vezes chorando sozinha em casa. Meu marido sai para trabalhar à noite e eu ficava em casa sozinha chorando. Às vezes não ligava para vocês para não preocupar, mas isso é muito sofrido. A pandemia para mim foi uma coisa muito assim estressante, uma novidade que eu jamais pensei que um dia, na minha idade, né, que eu tenho hoje, que isso fosse acontecer um dia. E eu tive muita resistência com relação ao uso da máscara. Foi tão difícil que teve momentos que eu chorei. Desde quando começou, eu tinha dito a ela, eu já fiquei de quarentena diversas vezes por pegar pacientes contaminados e não tenho nem medo de ficar doente. Eu ficar doente é uma coisa, agora eu ficar doente e passar para os meus familiares, foi essa decisão que nós tomamos. Mas a dor, o sofrimento de não ver, de não tocar, de não abraçar, de não beijar, isso nos causa angústias. E o medo ele não para. Você tem medo de passar para outras pessoas. Então, esse cenário trouxe diversas instabilidades emocionais que nos afetaram assim diretamente, principalmente com a falta de contato, como não poder tocar no outro, estar perto de alguém que você ama, de alguém que você gosta. Então, assim, isso afetou completamente os nossos seres humanos e assim agravou não só assim intensificando doenças como ansiedade, depressões, né? E quem já tinha esse quadro então piorou, porque são pessoas que assim muitas vezes ficaram em casas presas à família, mas às vezes sozinhos, então desencadearam muitos processos psicológicos negativos. E além disso, acho que a gente também pode aqui citar, né, por que não, o aumento do vício das redes sociais, da dependência da tecnologia, né, talvez como uma estratégia de conforto, como uma estratégia de subterfúgio, de fuga dessa realidade que não tem se mostrado tão feliz, não tem se mostrado tão boa, né? Nós estamos vivendo um período em que o Brasil já chegou a alcançar o 2º lugar entre os países em que tem mais mortes. A gente observa em muitas ocasiões um descaso, né, do nosso governo, do Estado, em relação a essas vidas que estão se perdendo e que, assim, o fato de você não poder, né, isso muitos artigos e muitos estudos têm comprovado, o fato de você não poder ter aquele seu último momento de despedida com aquela pessoa que você amava, com aquela pessoa que convivia com você. Então, o fato dessa negação a esse sentimento, a essa despedida, tem também sido um fator
relevante para o desencadeamento de várias instabilidades emocionais. Como eu sou uma pessoa muito ativa, que eu saía para trabalhar, eu tinha meu trabalho, que eu saía de manhã, só chegava em casa à noite, as minhas colegas, que eu gosto, então tudo isso me fez eu sofrer muito, né? Com relação ao meu trabalho, eu não sei, hoje, nesse momento, eu estou numa incerteza muito grande. O que eu sei, sim, o contrato está suspenso, ponto. Suspendeu com 90 dias, os 90 dias já venceu, que foi até outubro. Agora, em novembro, não sei, dezembro, aí eu tenho muito medo, né? E todos os dias tem a sensação de uma insegurança no olhar do outro, de chegar próximo de outras pessoas, porque a gente precisa pegar no paciente, tocar no paciente, sentir toda aquela energia deles e confortar, acalmar essas pessoas que estão indo fazer nas unidades de saúde, fazer seus atendimentos normais, que tem que ir mesmo. E no dia que eu te vi aqui, que você me viu lá embaixo toda paramentada, e toda aquela paramentação, tudo aquilo dali, machuca o físico e machuca a alma. E o que também eu fiquei também muito preocupada era com relação à minha vida financeira, porque como eu eu tinha meu trabalho e como eu sou do grupo de risco e graças a Deus, né, a empresa aderiu ao projeto do governo e o meu contrato ele está suspenso. E com o contrato suspenso, eu fiquei também com medo de saber o que iria acontecer comigo, o que é suspenso, por que isso, porque tudo é tudo novo e nada foi esclarecido, né, com a gente. Aí com o tempo, apesar de muita notícia que foi jogada aí na TV, muita informação, mas ela sai, tanta informação no momento que saía atropelando e que eu às vezes não entendia muito bem, né? A crise, ela se intensifica justamente quando soma-se a ela um grupo de pessoas que se apoiam, né, que se fundamentam em ideias negacionistas, que se caracterizam principalmente por negar a realidade, por negar, na verdade, realidades muito doídas, né, realidades que assim, mexem mesmo com as nossas feridas e que não é nem intensificar, mas que deixam as nossas feridas mais evidentes, né? E aí eu acho que isso realmente é um ponto fundamental para esses elementos negacionistas, para esses argumentos negacionistas, né? Então, para além disso, essas pessoas também se fundamentam na negação da ciência enquanto único meio de aproximação com o que há de real, né? Com a realidade. Então, assim, juntamente com a crise do coronavírus, a gente pode perceber impactos que não são assim muito feridas, a gente pode perceber feridas que foram abertas há muito tempo, né? Acho que desde as nossas raízes coloniais, mas nós podemos perceber assim muito evidente as desigualdades sociais, a existência de pessoas que até o momento não tinham nenhum registro, né, de identificação, não tinham nenhum RG. Então, assim, a gente começa a perceber as feridas profundas desse nosso Brasil. E eu acho que esses negacionistas, talvez em prol de um projeto de progresso, se agarrem a essas ideias com a verdadeira intenção de mascarar, de invisibilizar essas realidades. E assim, eu tive problema também com minha vizinha aqui, porque a gente mora todo mundo no mesmo condomínio. E ela também foi muito resistente, igual a mim, né, a minha vizinha aqui da frente, muito resistente a usar máscara.
E quando eu aderi, por conta das minhas filhas, graças a Deus que ficaram me incentivando, me orientando, minha mãe tem até o ponto da gente chorar, sofrer, né? Até eu entender. Eu entendi, ela não entendeu. E aí ela terminou brigando, ficou uns dias sem falar comigo, porque ela ficou dizendo, porque você não, usando máscara pra mim, você acha que eu estou doente? Eu não estou doente, não. Aqui, assim, perto da varanda é muito evidente que a cidade não para. E que eu acho que foi isso que mais nos assustou durante a pandemia. Do início da pandemia, né? Como vamos parar? Como as coisas vão parar? Como o comércio vai fechar? Como a gente vai parar de ir às ruas, de conversar com as pessoas? É assim, eu acho que é muito uma ideia de que a gente não pode abandonar essa nossa vida, essa nossa rotina frenética. Foi uma crise que veio mesmo para nos desafiar. O nosso sistema não teve flexibilidade, né? Acho que seria essa a palavra. Nosso sistema não teve flexibilidade para saber lidar com isso, com a pandemia. Então, assim, nós vimos aqui, eu acho que é muito evidente, hoje a minha rua não parece estar em meio a uma pandemia. Né? Hoje existem pessoas aqui sentadas bem próximas, conversando sem máscara. Os bares da minha rua, eles não pararam de acontecer, né? As festas não pararam de acontecer. O comércio não deixou de abrir. Então, assim, é muito duro que a gente veja que há uma sobreposição do capital às nossas